Olá, primeiro ano, espero que todos estejam bem. A aula hoje vai ser sobre os hebreus, fenícios e persas, tá certo? Tá no capítulo 5 do livro de vocês. Primeiro eu vou começar com os hebreus. Gente, os hebreus, eles são conhecidos como israelitas ou judeus, tá certo? Os antepassados do povo judeus, os hebreus, têm como uma história marcada por migrações e pelo monoteísmo. Muitas informações sobre a história dos hebreus baseavam-se na interpretação de textos do Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia. O Antigo Testamento, ou a Bíblia, foi escrito com a base na tradição oral dos hebreus. Consta dele a interpretação feita por esse povo da origem do mundo e de muitas normas éticas e morais de sua sociedade. Convém ressaltar, entretanto, que esses textos são repletos de símbolos e sua interpretação é bastante difícil. Muitas vezes as pessoas acham que a Bíblia é algo fácil de entender, mas já tem pessoas que acham a sua interpretação bastante difícil, tá certo? Os vestígios da sociedade hebraica continuam sendo encontrados. Eles contribuem para lançar novas luzes sobre a história dos hebreus. Segundo a tradição, Abraão, o patriarca fundador da nação hebraica, recebeu de Deus a missão de migrar para Canaã, terra dos cananeus, depois chamada de Palestina, onde se localiza hoje o Estado de Israel. Após passarem um período na terra dos cananeus, os hebreus foram para o Egito, onde viveram de 300 a 400 anos e acabaram transformados em escravos. Sua história começa a ganhar destaque a partir do momento em que resolvem sair do Egito sob a liderança de Moisés. Voltar a Canaã, na história judaica, esse retorno é chamado de Êxodo, que aconteceu entre 1300 a 1250 a.C. A Palestina era uma província do Império Romano. As muitas rebeliões ocorridas na região levaram o governo imperial a expulsar os hebreus da Palestina. Esse acontecimento é denominado diáspora. Até 1948 foi fundado o Estado de Israel. Os judeus viveram sem pátria. Atualmente são palestinos, que não têm pátria, pois suas terras foram tomadas pelos israelenses. Eles praticavam, a agricultura, o o artesanato e o comércio. Tem por base social o trabalho escravo e servos. As tribos são dirigidas de forma absoluta pelos chefes de família, patriarcas, que acumulavam as funções do sacerdote, juiz e chefe militar. Com a unificação destas, a partir de 1010 a.C., elegem os juízes para vigiar o cumprimento do culto e da lei. Depois se unem em torno do rei. Produzem uma literatura dispersa, mas importante, contida em parte na Bíblia e no Talmud. A localização. A Palestina era localizada em uma estreita faixa a sudoeste do atual Líbano. O Rio Jordão divide a região em duas partes, a leste e a oeste. E até hoje a região é bastante árida. O principal rio é o Jordão, e assim como não era suficiente para grandes obras de irrigação. O solo, era pouco fértil e o clima bastante seco. Impediu que a região fosse rica. No entanto, tinha bastante importância, pois era a passagem e ligação entre a Mesopotâmia e a Ásia Menor. E foi nessa região que assentou o povo hebreu, entre os muitos que vagaram e se estabeleceram na Palestina. A organização social e política dos hebreus. Após a morte de Moisés, os hebreus chegaram à Palestina sob a liderança de Josué, que cruza o rio Jordão, que combate os cananeus que então habitavam a terra prometida. O poder e o prestígio desses clãs o poder e o prestígio, dos clãs e os patriarcas, os laços entre os clãs eram muito frágeis. Porém, devido às lutas pelas conquistas de Canaã ou a terra prometida, surgiu a necessidade do poder e do comando
de estar na mão de chefes militares. Estes chefes passaram a ser conhecidos, gente, como juízes. Com a concentração do poder em suas mãos, os juízes procuraram a união das 12 tribos, pois possibilitaria a realização do objeto comum, que era o quê? O domínio da Palestina, tá certo? As principais lideranças deste período foram os juízes. A união das 12 tribos era difícil de ser conseguida e mantida, pois os juízes tinham um poder temporário, mesmo com a unidade cultural, língua, costumes e principalmente religião. Havia uma divisão política entre as tribos. Assim, foi preciso estabelecer a unidade política, que foi conseguida através da centralização do poder nas mãos do monarca, o rei, que teria sido escolhido por Jeová para governar. Por hoje é só. A próxima aula eu continuo o assunto. Um beijão.